Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e o tema deste Agenda Econômica é a gestão social e econômica de cidades feita por mulheres. A cada eleição, as mulheres consolidam seu espaço na política e já não é novidade a presença delas à frente da gestão de prefeituras. Na eleição de 2020, 444 municípios elegeram prefeitas. E essas mulheres descobriram a força da sororidade. A parceria entre prefeitas cresceu e agora elas se reúnem a cada ano para trocar experiências de gestão. No fim de setembro, o segundo encontro nacional de prefeitas reuniu aqui em Brasília cerca de 50 governantes municipais. Elas trocaram experiências sobre desenvolvimento socioeconômico, transição ecológica e igualdade de gênero e raça. E eu recebo aqui na Agenda Econômica a prefeita de Abaetetuba, no Pará, Francinete Carvalho. Muito obrigada pela sua presença aqui, Francinete. E a Marina, que é diretora do Instituto Algiras, que coordenou esse encontro. Eu quero agradecer a presença de vocês. Bem-vindas ao Agenda Econômica. A gente vai, por favor, fiquem à vontade. A gente vai falar um pouquinho dessa experiência da gestão, né? E eu não quero bater aqui no tema, mas a gente precisa passar que existe uma gestão diferenciada de mulheres à frente de prefeituras, porque são mulheres, porque têm experiências diferentes. Eu vou começar então com você, Francinete. Depois eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre o Instituto Algiras. Marina, de onde vem esse nome e por que a existência dele? Francinete. A gente acredita que existe um olhar diferente, né? Homens e mulheres são pessoas diferentes, mas o que torna a gestão diferente é a capacidade de cada gestor, né? Não é porque uma gestão governada por mulher que ela vai ser melhor ou uma gestão governada por homem. A nossa luta enquanto mulheres prefeitas, vereadoras, deputadas é para que nós possamos ter um espaço democrático na política. Mas existem características que são discutidas, inclusive através de pesquisas que demonstram que as gestões femininas, elas tendem a ter um olhar, sim, mais voltado para as questões sociais, questões relacionadas ao cuidado. E isso inclui, inclusive, discutir financiamento, porque a gente não tem como cuidar se não olhar a economia e o orçamento e o financiamento. É no orçamento que a gente vê o que é realmente prioridade, né? Como é que vocês fazem para equilibrar esse orçamento e ter esse olhar voltado mais para o social? Bem, como você falou, tem que estar presente no orçamento. Na minha cidade, por exemplo, em Abaetetuba, no Pará, a gente trabalha com orçamento criança. A gente faz questão de registrar o quanto do nosso orçamento são voltados para a política da infância, da criança e do adolescente, que a nossa Constituição fala que deve ser prioridade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso deve estar presente, né, marcado. Quanto que a gente também desenvolve de ações voltadas para a questão da igualdade de gênero, a própria questão do clima, que a gente precisa ter políticas ambientais. Isso tem que refletir no nosso orçamento público. Agora, eu vou pedir ao Daniel, que é o nosso diretor, para colocar uma arte que nós preparamos aqui, até sobre os dados do Instituto Algiras, Marina, e eu queria depois conversar, que você nos contasse um pouco disso. As mulheres são 51% da população e apenas 12% dos prefeitos, estão à frente de 12% das prefeituras no país, né? São 444 prefeituras, dos 5.568 municípios, realmente é muito pouco. Por que o Instituto Algiras, como é que surgiu o Instituto Algiras, o que significa, não é? Por que esse nome e qual a importância desse trabalho de tentar modificar essa gestão? Bom, Antônio, o Instituto Algiras nasceu em 2017, quando uma série de pesquisadoras e gestoras públicas se fizeram a pergunta de por que a gente tinha tão poucas prefeitas no Brasil. E a gente foi entrevistar essas prefeitas, entender qual era o perfil dessas mulheres, quais eram os obstáculos que elas tinham enfrentado para alcançar as prefeituras. E a gente descobriu muitas coisas interessantes. Por exemplo, as mulheres prefeitas, elas têm muito mais anos de estudo do que os homens. Elas também têm uma experiência em gestão, 70%
90% das prefeitas foram secretárias em diversas pastas, né? Então, elas têm uma experiência em gestão que não é um acúmulo que elas já vêm fazendo na sua carreira. Muitas delas já foram candidatas a vereadoras, já foram vice-prefeitas. Então, é uma trajetória, uma carreira que não é alguém que está caindo de paraquedas. Já tem um acúmulo e uma experiência na gestão pública para fazer essa gestão municipal. E a gente ficou muito surpresa em relação a esse número dos 12%. Inclusive, elas governam, na sua maior parte, municípios de menor porte, né, completando aí 9% da população brasileira governada por mulheres. E nós fomos entender um pouco dos obstáculos que essas mulheres enfrentavam para acessar esses espaços políticos, né? Então, tem obstáculos desde a questão do financiamento de campanha, que é uma questão para as mulheres acessarem recursos, para fazerem campanhas competitivas. Tem a questão do machismo estrutural mesmo no nosso país, né, que acaba deixando as mulheres nos cargos de menor poder e que não tem tanta decisão nos próprios partidos. Uma série de questões que as prefeitas enfrentam e as mulheres, de modo geral, para acessar esses espaços enfrentam. E o Alziras é de onde? O Alziras nasceu inspirado na primeira prefeita mulher eleita na América Latina, que é uma mulher, Alzira Soriano, eleita no município de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928, quando o voto feminino ainda não era nem regulamentado no Brasil. O Rio Grande do Norte teve uma brecha na legislação e permitiu que as mulheres votassem. A Alzira foi eleita com mais de 60% de votos. E o Instituto Alziras é uma homenagem que a gente faz a essa nordestina que foi eleita, fez uma gestão excelente no município, e todas as Alziras, todas as prefeitas que vieram depois dela. E é 120 anos depois, né, quase da eleição, na verdade 90 anos depois da eleição da Alzira Soriano, a gente ainda acha que tem pouquíssimas mulheres à frente das prefeituras, né, e a gente precisa melhorar e ampliar esse número para as próximas eleições. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Antes da gente começar a gravar, você falou que está no seu terceiro mandato. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que você chegou nesse terceiro mandato? Bem, eu fui secretária de Assistência Social 2 anos e depois eu fui secretária de Saúde. Mas antes de ser secretária, tanto da Assistência quanto da Saúde, que são duas políticas importantíssimas, eu tenho uma trajetória na política de saúde. Eu fui psicóloga do centro comunitário, do centro de saúde, fui psicóloga da PAI, eu sou funcionária pública de 2 hospitais de referência no estado do Pará e de militar na política da infância e adolescência. Eu fui psicóloga da Pastoral do Menor, então todo um trabalho comunitário que me deu conhecimento para concorrer a esse cargo. Acho que uma coisa interessante que a Marina falou dessa questão das mulheres terem toda essa preparação. O censo de prefeitas do Instituto Alziras mostra isso, que as mulheres, em geral, quando chegam ao cargo de prefeita ou de vereadora ou de deputada, já têm um grau de instrução maior, têm uma experiência maior, até porque o que acontece? Para nós, mulheres, tudo é mais difícil. Então, o tempo todo a gente tem que provar que estamos qualificadas para aquele cargo. Então, eu acho que não é à toa que a gente se exige tanto e que a gente, quando decide ir realmente para a política, é porque a gente se sente com esse preparo. Dos homens não tem esse grau de exigência que tem de uma prefeita. Tem um ponto importante da gestão feminina nas prefeituras, que a gente até estava conversando ontem, que as prefeitas, elas têm gabinetes que tendem a ser mais paritários. Sim. Inclusive, trazem mais secretárias para assumir pastas, não só as pastas tradicionalmente ocupadas por mulheres, como inclusive é o caso da Francinete, saúde, assistência social, mas obras, finanças, né, orçamento. Então, essas mulheres também se preparam para ocupar no futuro postos eletivos, né? Serem eleitas, participarem de campanhas. Então, esse também é uma dimensão importante da gestão feminina, dar mais diversidade para o gabinete, e um gabinete mais diverso, tenho certeza que produz soluções melhores para a diversidade da sociedade que a gente tem, né? Francinete, quando você começa a preparar anualmente o orçamento, né? O orçamento do ano seguinte, você deve começar a preparar aí no fim de julho, né? Para entregar para a Câmara de Vereadores, para ser votado
da mesma forma que o orçamento Sim, federal, sim. né? Para ser votado para o ano Tem seguinte. as discussões também com as categorias, a gente faz audiências, enfim, é assim que funciona até chegar à Câmara. Quando a sua equipe começa a preparar esse orçamento, qual é a principal, digamos assim, a orientação inicial que você dá para essa equipe? Onde é que não pode ter corte? Bem, ou para onde devem ser destinados os maiores recursos? Eu sigo todas as orientações constitucionais, né? Então, a lei ela é muito clara. Em momento de crise, de dificuldade, a prioridade absoluta tem que ser as crianças e adolescentes. Essa é uma prioridade essencial da minha gestão, os idosos também, que fazem parte da prioridade, e as políticas como saúde, educação, assistência social. Nós vemos um momento muito tumultuado, inclusive a nível nacional, de cortes. Muitos municípios fecharam as portas de programas importantíssimos na área da assistência social. Então, a gente lutou muito para não acontecer isso em Abaetetuba, porque a gente entende que é um programa, são políticas importantíssimas de empoderamento da mulher, de combate à fome e à miséria. Nós temos alguns compromissos no município, por exemplo, a agenda 2030, que são o alcance de objetivos sustentáveis, e que isso precisa aparecer através do orçamento público. Abaetetuba é um município de quase 150 mil habitantes. 158 mil. No interior do Pará. Do Pará. Quando você pensa em desenvolvimento econômico, porque lá as distâncias são maiores, Sim. Não é um município nem pequeno, é um município médio. Quando você pensa em desenvolvimento econômico, como é que você trabalha o desenvolvimento econômico do seu município? Porque quando a gente pensa em, vamos montar indústrias, como é que você integra esse desenvolvimento econômico? Bem, eu acho que uma das questões que também nos diferencia, que a mulher, a gente sempre tem esse olhar de pensar que o desenvolvimento econômico ele não pode vir desvinculado do cuidado das pessoas e também da preservação do meio ambiente. Às vezes pode parecer difícil e contraditório, né? Como eu vou cuidar do meio ambiente e também vou gerar o desenvolvimento econômico. A gente precisa pensar em outros modelos que não só os das grandes indústrias, principalmente na minha região. Eu estou em plena região amazônica, então existem modelos de desenvolvimento que você possa trabalhar, por exemplo, agricultura familiar, agricultura sustentável, você possa trabalhar o remanejamento das florestas, a floresta em pé, sem necessariamente ser esse desenvolvimento das grandes indústrias. Agora, você está também no centro de uma discussão grande exatamente de desmatamento, né, de grilagem de terras públicas ou de terras indígenas. Como equilibrar isso aí no orçamento para que você tenha destinação de recursos, por exemplo, para fazer uma fiscalização adequada, uma distribuição de terra? Qual é a sua prioridade? O meu município, por exemplo, nós temos o ICMS verde. E em alguns municípios, eles passam parte desse recurso para a Secretaria de Meio Ambiente. No meu caso, ele é repassado de maneira integral para a minha Secretaria de Meio Ambiente. Foi uma secretaria que foi extremamente fortalecida para que ela faça não só esse trabalho da fiscalização, da cobrança, mas também o trabalho de trabalhar, de fortalecer a prevenção, da mudança, inclusive, de concepção, né, do como que a gente precisa se relacionar com a natureza, com a floresta, com as comunidades quilombolas, ribeirinhos. A minha cidade ela tem 72 ilhas. Né, e tem diversas comunidades tradicionais quilombolas. É o município do Pará que tem o maior número de quilombolas, de comunidades quilombolas. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia, né, do cuidado com a floresta. A gente recentemente implantou lá um novo viveiro de mudas. O meu município ele não está entre os que mais desmata, porque o Pará, lamentavelmente, a gente está entre os estados que mais desmata, embora tenha dado uma redução, mas estamos. Abaetetuba não está entre os que mais desmata, né? A gente, inclusive, trabalha muito isso, combate, né, o desmatamento, através, inclusive, de uma forma educativa, para que as pessoas tenham a consciência. A gente já está sentindo os resultados de todo um desmando no que foi feito com o meio ambiente. Hoje a gente está vivendo essa onda de calor
que se você falasse isso para a minha geração, por exemplo, na minha juventude, ninguém acreditava que isso ia acontecer em plena Amazônia. Belém, a nossa capital, viveu um calor terrível. E nós estamos em plena Amazônia, resultado do comportamento das pessoas. Eu queria puxar um pouquinho para essa questão da formação de vocês também. Marina, o Instituto Alziras, de certa forma, patrocina, né, com algumas instituições internacionais, esse encontro das prefeitas. O que é que vocês ressaltam nesse encontro, nessa troca de pensamento, né? A gente teve cerca de 50, são mais de 400. Como é que vocês estão organizando esse trabalho e qual é o objetivo? Então, ontem a gente teve um momento muito importante de troca entre as prefeitas. Foram prefeitas de 13 partidos diferentes, de todas as regiões brasileiras. E a gente dividiu o encontro em 2 momentos para discutir dois eixos que estruturam uma nova economia, na nossa perspectiva, né? Esse eixo da política de cuidado, inclusive trazendo dados internacionais da ONU, por exemplo, sobre como o investimento nas políticas de cuidado, que são aquelas políticas que desoneram justamente as mulheres, né, dos serviços de cuidados domésticos com as crianças, ou seja, que tem uma estrutura melhor estatal para cuidar, né, dos enfermos, dos idosos e tudo mais, como isso reverte em PIB, reverte em renda, reverte em produção, né? Então, a importância de investir nas políticas de cuidado como uma medida também de impulsionamento econômico para o município, né? Para que as mulheres tenham capacidade de gerar renda, de conseguir estar no mercado de trabalho, autônomas. Então, esta é uma dimensão que a gente trouxe, a ONU Mulheres trouxe dados, tem a Política Nacional de Cuidados que está em construção neste momento no Brasil. Tivemos também a secretária Laís Abramo falando. Então, essa dimensão da política de cuidado como uma política que se estrutura a partir do Estado e que investe nas mulheres, investe no bem-estar das mulheres e consegue redistribuir esse tempo das mulheres dedicado para o trabalho doméstico em outras atividades, como atividade política também, inclusive, que é muito importante, e atividade econômica. E na parte da tarde a gente teve um debate sobre a transição ecológica, inclusive trazendo a Miriam Belchior para falar do PAC, que tem essa perspectiva também de uma transição justa, de investimentos que observem a questão de gênero e raça, para que a gente tenha uma transição econômica que observe a questão da ecologia, né, das novas fontes de produção energética. Inclusive, tem um dado muito interessante de um estudo nosso, enquanto a prefeita estava falando da questão do ICMS-V, de todas as iniciativas, né, do município dela, eu me lembrei que a gente fez um estudo sobre a emissão de gases de efeito estufa e os 10 municípios que menos emitem gases de efeito estufa, desses 10, a gente tem 8 prefeitas mulheres liderando esses municípios. E entre os 10 mais emissores, a gente não tem nenhuma prefeita, né? Então, assim, tem uma visão diferente que liga cuidado e economia, né? Tem, exatamente. Eu vou pedir o Daniel para colocar uma outra arte, porque eu achei bastante interessante nesse trabalho do Instituto Alziras, que é a distribuição por região das mulheres, né? Das mulheres prefeitas. Me chamou a atenção, confesso, que o Nordeste tenha 17% das prefeitas, né? Entre as mulheres, 17% estão no Nordeste, 15% no Norte, 12% no Centro-Oeste, 9% no Sul e apenas 8% no Sudeste, que tem pelo menos uma fama, não vou dizer tradição, mas tem uma fama de ser uma região mais avançada, né? Tanto Sul quanto Sudeste serem mais avançadas culturalmente, e a gente vê que nesses estados as mulheres não alcançaram ainda um papel realmente proeminente na política, né? Você falou para a gente antes, Francinete, que é o seu 3º mandato. Sim. Me conta aí como é que é isso, o que você acha que te permitiu estar nesse 3º mandato? Bem, eu acho que a população reconheceu a gestão feminina como uma gestão que trouxe avanços, inclusive um dado importante, meu município nunca havia reelegido um prefeito, né? E aí eu fui a primeira prefeita, a primeira mulher eleita prefeita e até hoje é a única. A cidade já tinha mais de 100 anos no meu primeiro mandato. E fui o único gestor da história de Abaetetuba a ser reeleita. E a pessoa que me sucedeu depois também não alcançou, não houve reeleição nem antes nem após a mim, né? Esse mandato agora é o primeiro, né? Eu vou
Sou pré-candidata à reeleição, enfim. Eu acredito que foram exatamente essas políticas do cuidado que fizeram com que a população desse esse reconhecimento. Todas as creches implantadas em Abaetetuba foram construídas por mim. Agora, por mais que a gente queira fazer essa política do cuidado, você precisa ter dinheiro. Como é que você faz na hora da questão da arrecadação? E isso é uma característica sua ou é uma característica de mulheres? Porque ninguém gosta de cobrar impostos, né? Todo prefeito quer dar algum tipo de isenção para setores, ou para atrair, ou para, né, ver se melhora os investimentos. Como é que você trabalha nesse setor? Bem, a gente, inclusive, eu tenho falado muito sobre isso, que geralmente quando uma prefeita é convidada para compor uma mesa, para participar de algum evento, nos chamam para discutir as políticas de cuidado. Saúde, educação, raramente nós somos convidadas para falar de economia, de financiamentos, de orçamento. E tem sido uma luta nossa enquanto prefeitas, inclusive encampamos essa luta na Frente Nacional, que era só Frente Nacional de Prefeitos. Houve uma mudança, nessa última reunião foi anunciado, vai passar a se chamar Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A gente tem lutado e já conseguimos compor as mesas que discutem orçamento público, porque eu não tenho como cuidar se eu não tiver dinheiro para cuidar. Eu posso citar que já existem pesquisas demonstrando que as gestões femininas, elas têm conseguido aumentar a arrecadação. Por que motivo a gente não sabe, mas são pesquisas que demonstram que as mulheres, que é uma característica feminina, talvez a gente tenha menos medo da crítica, a gente já está tão acostumado, e dizer assim, olha, não, a gente precisa fazer o IPTU, mesmo que isso incomode, a gente precisa trabalhar com algumas políticas de arrecadação. Já existem pesquisas demonstrando isso. E no meu caso, além dessa questão do aumento da arrecadação, também uma característica que eu busco muito e acho que outras prefeitas buscam são as parcerias. As parcerias com os outros poderes, as parcerias com o governo federal, governo estadual, parcerias públicos-privadas, parcerias até com entidades internacionais. Em Abaetetuba, por exemplo, eu tenho uma escola construída através do recurso da Embaixada do Japão. A gente não se fixa apenas no que vem no governo federal ou estadual. Eu acho que uma característica forte é essa busca de parcerias, que inclusive o Instituto Alziras tem feito muito. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, quanto que esse instituto te repassa em dinheiro? Nenhum repal, mas ele repassa algo que não tem preço, que é a maior maior ferramenta de poder, que é o conhecimento. Chegar para as prefeitas e dizer, olha, em tal instituição você pode captar recursos, a União Europeia pode te ajudar com tal situação, o Ministério das Cidades lançou um novo edital. Isso é um instrumento importantíssimo de poder. Eu vou aproveitar, então, exatamente passando para você, Marina, até para a gente fechar. Queria que você falasse um pouco sobre essa rede que vocês montam. E também a gente tem uma reforma, uma mini-reforma política em tramitação no Congresso, que, de certa forma, define um piso, reduz a participação, a possibilidade real de participação das mulheres na política. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, Marina. Eu acho que foi super importante isso que a Francinete falou, porque a gente enxerga que esse teto de vidro, que é tão famosa essa expressão, teto de vidro, no mundo corporativo, das mulheres conseguirem acessar esses espaços de poder e transitar politicamente, eu acho que o Instituto Alziras olha justamente para isso. Na política isso também acontece. As mulheres acessarem esses espaços onde a política está sendo feita, as decisões de recurso, que tem uma oportunidade, um edital, uma coisa, uma coisa que nos interessa, facilitar esse acesso para as mulheres, porque a política é muito cheia de homens, e é isso, esses grupos se fecham, para as mulheres acessarem é muito mais difícil. Isso acontece nas empresas e acontece nesses espaços políticos também. Então, o interesse do Instituto Alziras é também fortalecer as mulheres em rede para que elas acessem esses espaços, tenham conhecimento, estejam por dentro das oportunidades que estão acontecendo, tanto no plano federal quanto em outras esferas também. E essa questão que você trouxe da mini-reforma eleitoral é muito importante. É um retrocesso que a gente vê hoje, isso que está sendo votado. A gente está trocando 15% de cadeiras por 30%
30% de proporção, né, de candidaturas. A gente vê que isso tem uma tendência dos partidos se desobrigarem de ter 30% de recursos investidos, então, porque hoje você tem uma proporcionalidade, 30% de candidaturas e 30% de recursos. A gente acha que isso tende a ser um limite, um teto, ao invés de ser uma base, né? A gente sabe que 900 prefeituras, mais ou menos, as câmaras municipais não têm sequer uma mulher, então alguns dizem assim, isso seria importante ter mais uma mulher, mas essa mulher entrando sozinha, em que condições ela vai pleitear, né? Ela provavelmente vai sofrer violência política na Câmara, então essa é uma questão que precisa ser observada com muito carinho. Na nossa opinião, isso é um retrocesso, a gente precisa lutar para manter as conquistas que a gente já teve até o momento. Francinete, para a gente fechar, eu queria que você deixasse aqui uma luzinha para as prefeitas que estão aí, as mais de 400 prefeitas que estão no país e as que possam vir a entrar. Qual é a melhor forma de gerenciar um orçamento para obter bons resultados, em termos de serviços para a população? Bem, a melhor forma é, como eu já mencionei, né, a busca das parcerias, fortalecer a sua gestão, dando capacitação para o seu grupo, ter um grupo com conhecimento e a paridade. Ela é importantíssima. O município, como já foi mencionado, eu tenho 50% do meu secretariado é feminino, 50% masculino, inclusive em cadeiras que não eram consideradas, digamos, de políticas da mulher, como na Secretaria de Obras. Eu acho que isso é importantíssimo. E também o planejamento. Ele é essencial que a gente trabalhe com planejamento. Eu sempre reúno os secretários, a gente tem um momento de parar, assim, 2 dias para discutir esse orçamento, ver o que é prioridade, o que não é, aonde a gente pode buscar e está sempre correndo atrás das oportunidades, essa é a palavra. Eu só queria colocar essa questão que você falou das cotas. A gente sabe que as cotas, elas não foram o suficiente. É necessário que hajam políticas que, inclusive, combatam a questão da violência contra a mulher na política, violência de gênero, mas elas são importantíssimas, inclusive porque nós sabemos que a maior parte dos partidos políticos são liderados por homens e não por mulheres. A gente começa a enfrentar a dificuldade dentro do próprio partido, nos sindicatos, que são liderados, na sua maioria, por homens. Francinete, quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, a sua presença também, Marina, e vamos torcer que nas próximas eleições municipais esse número de prefeitas pelo menos dobre, para a gente começar a chegar um pouquinho mais perto do que é a nossa realidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço a oportunidade, só deixar um recado para as mulheres prefeitas, que quando uma mulher lidera, a gente precisa ajudar outras mulheres a liderarem também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a mim. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com nossa programação na TV Senado ou escolha o que quer ver na internet de acordo com o seu momento. Política, economia, cultura, cidadania, estamos em senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva no canal da TV Senado no YouTube e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.